Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos ver Jesus nos ensinando sobre missão, provisão divina e o caminho da cruz. Fica comigo até o fim, porque você vai descobrir que Deus, Ele já te deu tudo o que você precisa para vencer a sua caminhada. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade, e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui, e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Então, Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou:
O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois, se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus deu aos discípulos poder para curar e expulsar demônios. Esse poder, ele continua hoje na igreja e na sua vida também. Você tem autoridade em nome de Jesus para vencer o mal e cuidar do outro. A missão é feita com confiança em Deus. Jesus, ele disse: não levem nada. Isso mostra que Deus mesmo providencia tudo no caminho. Não dependa só dos seus recursos. Dependa da graça de Deus. Herodes, ele ficou intrigado com Jesus. Mesmo os poderosos se perguntavam: quem é esse? Mas só quem se aproxima com humildade entende quem Jesus é. Não é sobre fama, é sobre fé. Jesus, ele alimenta 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Isso mostra que o pouco nas mãos de Jesus vira milagre. Você pode achar que tem pouco, mas entregue nas mãos dele e confie. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa, meu irmão e minha irmã, é a pergunta mais importante da vida. Quem é Jesus para você? Um mestre? Um curandeiro? Ou o Filho de Deus que te ama incondicionalmente? Jesus, ele foi claro: seguir ele envolve renúncia e cruz. Mas não existe ressurreição sem cruz. A cruz é pesada, mas ele te ajuda a carregar. E a recompensa é a vida eterna. Meu irmão, hoje Jesus te convida para viver com ele de verdade, com fé, confiança e coragem para carregar a sua cruz com amor. O pouco que você tem, entregue a ele e o milagre virá. Não tenha medo, tome a sua cruz e siga o Senhor com alegria. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.